Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques: Senado vota hoje o segundo turno da reforma da Previdência. Após Previdência, Davi Alcolumbre quer consenso sobre reforma tributária. Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara e Jair Bolsonaro defende que ele abra mão da embaixada para pacificar o partido. Sebastião Pinheira propõe acordo social para combater as manifestações no Chile. Embraer fecha acordo de 1,4 bilhão de dólares com empresa americana. Obra da terceira ponte de Jacareí tem início previsto até dezembro. Atropelamentos têm alta de 27% no Vale do Paraíba. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 22 de outubro. Começa agora o Abre Aspas. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E também o comentarista convidado, o diretor da COPE de São José dos Campos, Benê Vieira. Muito bom dia, Benê. Seja bem-vindo. Bom dia, Glauco. Bom dia. Bom dia. E os últimos passos da Previdência? O Senado vota hoje, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores. No primeiro turno, a proposta foi aprovada por 56 votos a 19. Antes da votação no plenário, a proposta será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ analisará relatório do senador Tasso Gereissati sobre as 11 emendas apresentadas durante as discussões em segundo turno para tentar mudar a proposta. Esta é a última etapa de tramitação da PEC. Se aprovada hoje, a proposta seguirá para promulgação pelo plenário do Congresso Nacional. Em julho, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a projetar que até o dia 15 de setembro o Senado teria concluído a votação. Porém, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, definiu outras votações como prioritárias, atrasando a votação. O atraso abriu brechas para mudanças no projeto. Quando o governo encaminhou a reforma ao Congresso em fevereiro, a equipe econômica previa economizar mais de R$ 1 trilhão em 10 anos. Com as alterações, a economia até esse momento é de cerca de 800 bilhões de reais também em 10 anos. Passada a análise, o Senado continuará debatendo a Previdência, mas por meio da chamada PEC paralela, que viabiliza a entrada de estados e municípios às novas regras previdenciárias. O relator apresentará relatório da PEC paralela no dia 23. A previsão é de que o texto seja analisado em plenário ainda neste ano. Mas esse projeto ainda terá de ser analisado pela Câmara dos Deputados. Estamos chegando aí, parece-nos, aos finalmente. Parece-nos porque temos aí 11 emendas que serão votadas ainda. Detalhe que são 10 da oposição, sendo 9 do PT, uma da Rede. Apenas uma aí corre o risco
segundo os senadores, de entrar, que é a do líder do governo na Câmara, do MDB, Fernando Bezerra Coelho. Então, podemos ter novas mudanças na PEC. Pois é, Benê, desde o começo do ano a gente está vendo que a Previdência não andou, né? Eu acho que o objetivo todo da oposição é realmente retardar, que é um mal para o país, né? Pois é, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, questionado sobre se essa crise no PSL, essas intrigas vão alterar alguma coisa dentro do partido, ele disse que não, que no PSL pelo menos segue tudo normal no Senado. Não tem dúvida. O fato é que todos nós esperamos, nós e o mercado, todos nós, quando eu digo, entenda-se brasileiros, esperamos ansiosamente a reforma da Previdência, visto que a paralisação ou o ritmo muito lento da economia também está em função disso tudo que está acabando. Esperamos que os nossos diletos políticos resolvam este problema, porque mais reformas devem vir em breve pela frente aí, não é? Antes de você tocar, Glauco, só 2 comentários já aqui, lembrando que a gente está ao vivo. Se você quiser comentar, interagir com a gente, o Wagner José Câmara manda bom dia pra gente, um ótimo dia para você também, Wagner. E a nossa sempre querida Ana Souza mandando aqui bom dia. Lembrando que a gente está ao vivo, se você quiser participar do Abre Aspas, é só deixar o seu comentário aí na transmissão. Um ótimo dia a todos vocês que nos acompanham. E como eu havia falado, após a Previdência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou à Globo que, pós-reforma da Previdência, buscará um texto de consenso sobre a reforma tributária. Nos últimos dias, o presidente do Senado se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, para discutir os últimos detalhes. Segundo Alcolumbre, é preciso buscar um entendimento entre Câmara, Senado e Executivo, além de criar uma comissão especial mista de 15 senadores e 15 deputados para construir um texto de consenso. A equipe econômica planeja enviar ao Congresso um pacote de medidas para tentar estimular a geração de emprego, além do próprio texto sobre a reforma tributária. Pois é, Benê, você como um dos principais empresários aqui da nossa região, como você vê essa alta carga tributária que a gente tem aqui no nosso país e como pode melhorar a vida dos empresários essa tal reforma tributária? Eu acho que o governo está no caminho certo para resolver o problema tributário. A gente paga muito imposto porque se desvia muito dinheiro. Se esse dinheiro que saiu para esses países ditatoriais da América e da África não tivesse saído, nós estaríamos fatalmente pagando muito menos impostos. Eu acho que o objetivo do governo é esse, realmente fechar as torneiras desses dinheiros que estão saindo indevidamente para que nós possamos futuramente estar pagando menos impostos. Essa é a maneira que eu penso como contribuinte. E empresário também, né? E empresário também, lógico. E o governo fala que hoje em dia não se sabe para o que pagamos impostos, né? Tem vários impostos, sobre o produto, e eles querem unificar. Você acha que isso pode chegar a melhorar? Tem 2 caminhos, né? Primeiro é parar com essa saída irregular de dinheiro, e segundo, enxugar a máquina. Não adianta nada você resolver o problema somente aumentando impostos. Acho que todo brasileiro espera que os problemas sejam resolvidos com um enxugamento da máquina e um fechamento dessas torneiras, desses dinheiros que saem devidamente. Pois é, e após reviravolta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara. Desde a semana passada, os deputados da sigla têm promovido uma guerra de listas para definir o nome do líder que irá representar a bancada composta por 53 parlamentares. A lista mais recente foi validada ontem pela Secretaria-Geral da Câmara e fez de Eduardo o líder da bancada. No entanto, ainda há outras 2 listas na fila de conferência. Horas depois de se tornar o líder da bancada, Eduardo destituiu todos os 12 vice-líderes da legenda. A maioria dos deputados removidos do cargo é da ala que apoia Luciano Bivar. Inclusive, desses destituídos aí está a deputada que teve um atrito com ele, Joyce Hasselmann, também do PSL. Essa crise interna aí do PSL parece que está chegando para ficar. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Aliás,
inusitada, né? A gente não esperava que pudesse acontecer um negócio desse, né? Eu acho que vamos torcer para que isso aí não afete o crescimento do país, porque é isso aí que a gente torce, né? Por que brigar em casa, né? Agora, a gente não é ninguém para estar julgando quem que está certo e quem está errado. Vamos esperar para ver. Mais tarde a gente possa. Esperamos que eles continuem seguindo a agenda nas votações, tudo certinho, com que representando quem votou neles. Né? E que isso aí não venha atrapalhar o crescimento do país, né? Não tenha dúvida. Creio eu que a palavra de ordem é governabilidade. Exato. A partir do momento em que a governabilidade fique comprometida em função de brigas partidárias, a coisa se torna muito séria. Essa governabilidade é que tem travado há muitos anos o país, e não só o país, como os estados e municípios, porque já passamos por mensalão, nós já convivemos muito tempo com o favorzão, quer dizer, sempre tem que ter alguma coisa que a gente não considera regular para que possa ter governabilidade, ou seja, que os legislativos aprovem ou entrem em comum acordo com o executivo e o país possa crescer. Né? Que se pense no Brasil. Essa que Exatamente, é a palavra é essa. Antes de tudo, né? Antes de tudo. Em rápida entrevista à imprensa no Japão, Jair Bolsonaro avaliou que é mais estratégico que Eduardo abra mão de uma indicação como embaixador nos Estados Unidos e permaneça no Brasil para ajudar a pacificar o PSL. Segundo o presidente, Eduardo vai ter que tomar uma decisão nos próximos dias e disse que não vai interferir. Caso Eduardo decida permanecer no Brasil, o nomeado para a Embaixada dos Estados Unidos será o diplomata Nestor Forster, que atualmente é encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos e amigo do escritor Olavo de Carvalho. Pois é, o Eduardo foi o deputado federal mais votado da história, né, com cerca de 1,8 milhões de votos, e parece que o Bolsonaro agora vai deixar ele para resolver essa crise e indicando realmente um diplomata aí para o cargo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Eu acho que é uma medida acertada. Eu acho que eu não vou discutir a competência do Eduardo, mas eu acho que o lugar dele é onde ele foi eleito, deputado. Não tem a menor dúvida também, e deixe os Estados Unidos para quem é de carreira na diplomacia. Embora não tenha necessidade de ser de carreira para ser diplomata, né? Mas eu acho que ajuda muito. Eu acho que pela ligação dele com o presidente, eu acho que é melhor ficar aqui. Não tem a menor dúvida. O deputado mais votado do país. Mais votado, Não tem dúvida. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse ontem que militares do Exército vão reforçar as ações de limpeza das praias atingidas por óleo no litoral do Nordeste. De acordo com Mourão, mais de 5 mil militares da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército em Recife já começaram a trabalhar na limpeza das praias ontem mesmo. O presidente em exercício informou que o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, vai a Recife e também se encontrará hoje com os governadores da Bahia, Rui Costa, e de Sergipe, Belivaldo Chagas Silva, para organizar os esforços de limpeza das praias e que o material recolhido está sendo enviado para fábricas de cimento que utilizam o óleo na linha de produção. Mourão disse que o governo trabalha com a hipótese de que o derramamento de óleo tenha ocorrido na região marítima próxima ao litoral do Rio Grande do Norte. Abre aspas. Todos os sistemas de inteligência estão trabalhando para tentar chegar à conclusão de onde partiu esse óleo. A área a gente já sabe, no bico do Rio Grande do Norte, antes de fazer a curva para o norte do Brasil. Pelo trânsito das correntes marinhas, se acredita que dali teria saído esse óleo. Aí agora é cruzar dados, disse Mourão. A Marinha informou ontem que mais de 900 toneladas de óleo foram retiradas das praias do Nordeste. De acordo com o IBAMA, 72 municípios de 9 estados brasileiros tiveram suas praias afetadas pelo material. A limpeza está sendo realizada por equipes estaduais, voluntários, funcionários da Marinha, IBAMA e Petrobras. Temos aqui mais um comentário da Ana Souza.
deve ficar no Brasil. Muito mimimi e pouca ação. Acho que ela está falando aí da demora do governo em enviar o Exército. Lembrando que isso aí começou no dia 30 de agosto. As primeiras manchas de óleo chegaram às praias do Nordeste no dia 30 de agosto. Ela disse que deve ficar no Brasil? Isso. Ou será o Eu Eduardo acho que ela está falando no caso do Bolsonaro. Perdão, Ana Souza, aí pelo seu comentário. Mas 30 de agosto, até agora que o Exército está indo para a praia, com certeza o Exército é uma frente de trabalho muito forte que deve ajudar muito a região nordestina, mas foi uma ação um pouco lenta, né, para ter começado no dia 30 de agosto, só agora efetivamente com o Exército chegando às praias do Nordeste. E lembrando que 900 toneladas é um valor muito alto, né, tem que se achar os culpados, né. Eu acho que o mais importante é esse aí, achar o culpado, porque se não achar o culpado, poderá repetir, né? Não tem. A verdade é essa. Eu acho que a procura do culpado está mais lenta ainda do que a retirada. É verdade. Que se cumpra. E 3 pessoas foram presas suspeitas de participarem do assalto a um carro forte no aeroporto de Viracopos. A prisão aconteceu na tarde de ontem em Campinas. Eles estavam com uma metralhadora, drogas e dinheiro. O BAEP recebeu denúncia anônima de que 3 pessoas que teriam participado do crime estavam em uma casa, em um residencial no Parque Jambeiro. Um deles, inclusive, apresentava ferimentos de arma de fogo na perna. Foram apreendidos uma pistola 9mm, uma submetralhadora, além de R$14 mil, celulares, cordões de ouro e um tijolo de maconha. Os suspeitos negam o envolvimento com o roubo. Ótimo trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Num roubo de grandes proporções aí. E a gente está vendo que agora saiu um balanço esses dias que em 8 meses de governo já caiu em 22% os números de casos violentos, né? Um número muito importante aí pra gente. Muito importante mesmo. E com relação a esse assalto, o que a imprensa mais marcou foi a ação de uma advogada de um dos assaltantes, né, que estava indignada por ele ter sido abatido, mesmo estando com um revólver na cabeça de uma senhora com uma criança no colo, né? Então, veja bem, são essas ações da polícia que fazem com que tenha essa diminuição de percentual de crimes nesse período. Não tem a menor dúvida. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. E olha, na volta tem a estreia de um bloco que você vai achar muito interessante. Fique com a gente. E voltamos com o Abre Aspas de 22 de outubro, esta terça-feira, o ano já quase acabando. E você sabe, nós estamos ao vivo, a sua participação é sempre muito importante para a gente e é um prazer tê-los conosco, tá? E eu havia dito que hoje estreia aqui, o Abre Aspas, uma coluna aí que veio para facilitar a vida de quem quer, olha só que termo legal, bombar nas redes sociais. Rafael Kiso, fundador da MLabs, traz dicas importantes de como ter sucesso nas mídias. Confira o primeiro episódio de MLabs para Todos. Seja muito bem-vindo, Rafael Kiso, que vai estar aqui toda semana com a gente. Fala pessoal, eu tô aqui na SP Rio Mais para falar sobre MLabs para Todos, a coluna onde eu vou dar conteúdo e dicas para vocês sobre redes sociais. E hoje eu vim falar sobre emojis, como os emojis aumentam o engajamento do seu Instagram. Não sei se você sabia, mas usar emojis nas legendas aumenta em até 1,3% o engajamento dos seus posts. Eu sugiro que você, ao escrever a legenda, determine os parágrafos do seu conteúdo e use um emoji por parágrafo. Não tenha medo de usar uma quantidade maior de emojis, desde que eles de fato simbolizem o contexto de cada parágrafo, traga uma emoção ou um contexto, legal? Então fica aqui a dica do primeiro MLabs para Todos no SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Obrigado, Rafael Kiso, realmente uma coisa que está aí em voga e interessa muito a todo mundo, seja pessoal ou profissionalmente. Absolutamente interessante a gente ver aí as dicas de Rafael Kiso com esta poderosa e para lá de competente
Enilebs. Mais uma vez, seja bem-vindo. Lembrando que ele vai estar aqui toda semana trazendo uma dica para a gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo à equipe. Com alta de 27% nos atropelamentos, o Vale do Paraíba chegou a 266 vítimas fatais em acidentes de trânsito de janeiro a setembro deste ano, 0,76% acima do número de óbitos no ano passado, que foi 264. Nesse mesmo intervalo de comparação, somente os atropelamentos saltaram de 63 para 80 vítimas fatais, maior aumento percentual entre os tipos de vítima. Os dados são do Infociga e foram divulgados ontem. Trata-se do terceiro mês com mais mortes no trânsito na região em 2019, ao lado de agosto e março, ambos com 30 vítimas fatais. Junho teve um recorde de 52 óbitos. Essa matéria completa você pode conferir na edição de hoje do Jornal Vale. Os números são altíssimos, né? 80 vítimas aí de mortes fatais de atropelamento é um número bem alto, né, desde o começo do ano. E o que revela é a imprudência no trânsito, né? Não tem dúvida. Imprudência também, e vamos lembrar também que é muito importante você, pedestre, observar a faixa de segurança. Isso é muito importante, sempre observado. Muitas vezes a gente vê a faixa de segurança está a 5 metros da pessoa e a pessoa está tentando driblar o trânsito ali, no meio do negócio. Então, é a atenção de todos para que isso. E uma outra lembrança aqui também, o tal do celular. Sim, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Tanto o motorista quanto para o pedestre. E o pedestre também não saia andando que nem um louco olhando para o celular. Pare e olhe do lado primeiro, por favor. É muito importante isso daí. Glauco, a gente tem aqui mais uma participação do nosso também internauta, sempre recorrente, Luiz Rosa. Manda um bom dia para o Glauco e para todos nós. Muito obrigado, Luiz Rosa. Obrigado, meu amigo Luiz Rosa, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E bom dia, Ana, também, que não havia dito bom dia, Ana Souza, um bom dia para você aí também, tá? Um homem de 51 anos foi preso por evadir pagamento de pedágio na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, na manhã de ontem. A prisão foi em flagrante. Caminhão e dispositivo de burlar o sistema apreendidos e encaminhados à unidade policial de Jacareí. De acordo com a Polícia Civil, os policiais rodoviários federais realizavam operação na Praça de Pedágio de Jacareí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o dispositivo funcionava, olha que interessante, da seguinte forma: um papelão era colocado sobre a placa dianteira do veículo que estava amarrada, a placa amarrada com uma linha de nylon ligada até a cabine. E após a passagem do pedágio, o motorista puxava a linha que recolhia o papelão que encobria a placa para esta passagem no pedágio. Que coisa interessante. E o principal fato disso daí é a recorrência com que isso acontece, né? 500 vezes é um número... E que usa a criatividade para o mal, né? É isso que eu digo, como tem gente criativa nesse país, né? Se fosse por bem, seria bem melhor, né? Não tem a menor dúvida. Olha, eu vou contar aí, passar 500 vezes é a certeza da impunidade total, né? Pronto, está preso. O governo Isaías Santana prevê, entre a segunda quinzena de novembro e o início de dezembro, a emissão da ordem de serviço para o início da aguardada obra da terceira ponte em Jacareí. A informação foi apresentada pelo governo ontem, que acrescentou que a obra se encontra em fase de revisão de projeto. A terceira ponte deve custar cerca de 17,7 milhões e ser feita pela empresa Empave. Outras duas obras que devem ser iniciadas no mesmo período são a prolongação da Avenida Davi Monteiro Lino e a duplicação da Castelo Branco, ambas em fase final do processo licitatório. Essa obra ela deve desafogar ali o trânsito complicado da região central de Jacareí, é muito aguardada aí tanto pelos moradores quanto pelos governantes, né? Vamos ver quando vai sair. Não tem dúvida, porque o centro de Jacareí tem um trânsito bem complicado mesmo, sempre, sim, né? Sim.
Que bom, tomara que saia mesmo essa obra aí. E olha só que notícia boa. A Embraer anunciou ontem acordo de compra com a empresa norte-americana Flexjet, uma das líderes globais no mercado de transporte via jatos particulares e que oferece leasing e propriedade compartilhada de jatos. O negócio inclui uma frota de jatos executivos da Embraer, como o Praetor e o Phenom 300. O número de aeronaves não foi revelado, com valor total de até 1,4 bilhão de dólares. O acordo faz da Flexjet o primeiro cliente frotista dos jatos Praetor. E a gente está falando em 1,4 bilhão de dólares. Se a gente for transferir para o real hoje, que está em cerca de 4,13, dá 5,7 bilhões de dólares. Um valor, uma venda impressionante, uma das maiores vendas da história da Embraer. Não é isso aí, é sempre um prazer nós né? darmos boas notícias, não tem a menor dúvida. E a Prefeitura de São José dos Campos trabalha no plano de expansão do programa Startup São José, inaugurado na semana passada. Por enquanto, a iniciativa ocupa a antiga Casa do Café, imóvel dos anos 30, restaurado, que fica no parque da cidade. Segundo o prefeito Felício Ramute, a expansão do programa está prevista para o complexo da antiga Tecelagem Paraíba, também no parque da cidade. Segundo o prefeito, o projeto completo de restauração é estimado em 40 milhões de reais. Na primeira fase, o município tentará 5 milhões de reais do FID. Pois é, Benê, a nossa cidade tem uma vocação para o empreendedorismo, né? Impressionante. Impressionante. E eu acho que esse passo que está dando é muito importante, né? Com certeza. Não tem a menor dúvida mesmo. 7 pessoas, entre servidores da Prefeitura de São José dos Campos, ex-funcionários da administração municipal e o sócio de uma empresa que fornece pedras britadas para o município, viraram réus em ação em que o Ministério Público denunciou um suposto esquema que fraudava compras da antiga SSM, a Secretaria de Serviços Municipais, atual Secretaria de Manutenção da cidade. A irregularidade teria ocorrido entre os anos de 2013 e 2015, durante o governo Carlinhos de Almeida, do PT, quando o esquema foi descoberto. Por meio de uma conversa gravada por um servidor, 2 funcionários identificados como responsáveis pela fraude foram exonerados e uma apuração interna foi aberta. Segundo a denúncia, um esquema com notas fiscais frias atestava pagamentos por cargas não entregues pela empresa TMS Comércio de Areia e Pedra, com sede em Jacareí, ou então por cargas recebidas em menor quantidade. A promotoria aponta que o esquema teria desviado pelo menos R$900 mil, o que representava uma média entre R$30 e R$40 mil por mês. O valor seria dividido entre um dos sócios da empresa e funcionários envolvidos. Entre os denunciados pelo MP está Antônio Carlos Wolff Nadolny, que comandava a SSM à época. Segundo a promotoria, o ex-secretário tinha ciência do esquema. Ouvido pela reportagem, Nadolny negou participação no esquema. Sério. Mais um caso aí que o Ministério Público está investigando na antiga gestão aqui de São José dos Campos, né? E a gente espera que a investigação tenha êxito, e eu acho que precisa ser investigado mesmo. Evidentemente que o julgamento tem que ser após essa investigação. A apuração total dos fatos. Total, para que ninguém seja culpado indevidamente. Não tem a menor dúvida. E os cortes no Bolsa Família na RM Vale? Assunto para o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Governo corta pelo 5º mês e tira 26.900 pessoas do Bolsa Família no Vale do Paraíba.
com dificuldade orçamentária, o Ministério da Cidadania cortou 26.900 pessoas consideradas pobres do Bolsa Família no Vale do Paraíba em 5 meses. Neste mês de outubro, serão beneficiadas 83.487 famílias na região, o contingente mais baixo de beneficiários desde que o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, tomou posse em janeiro. O governo bateu recorde histórico de atendidos em maio deste ano, com 91.400 famílias no Vale. Na comparação com outubro, quinto mês consecutivo com redução nos beneficiários, o corte atingiu 7.913 famílias, uma retração de 8,66%, o que dá, de acordo com a média de 3,4 pessoas por família adotada pelo programa, um total de 26.900 pessoas. Elas estariam dentro da faixa de atendimento do Bolsa Família, que é voltado para famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 89,00 e famílias em condições de pobreza, com renda por pessoa de até R$ 178,00 mensais. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que a folha de pagamento do Bolsa Família tem oscilações mensais em seu quantitativo e que isso é normal em razão das manutenções dos benefícios, de averiguações e revisões cadastrais. É isso aí. Um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. Um grande abraço a você e a todos aí na redação do Jornal O Vale, esse grande parceiro aqui da SP Rio Mais. Pois é, e os cortes estão existindo mesmo, né? No Bolsa Família. Mas eu acho que, com certeza, esses cortes são aqueles abusos, né? Eu acho que porque o Bolsa Família funcione melhor para quem realmente é carente e precisa que haja esse corte para que possa servir melhor aqueles necessitados. Eu acho que de pleno acordo. Eu acho que está tendo uma investigação, e tem muita gente, a gente sabe que tem pessoas que já faleceram que recebiam o Bolsa Família, né? Isso tem que acabar mesmo. Tem que ser apurado devidamente mesmo. E vamos a algumas notícias internacionais. As ruas de diversas cidades da Bolívia foram tomadas por milhares de pessoas ontem que protestavam, enquanto uma apuração preliminar apontou Evo Morales com vantagem suficiente para garantir sua reeleição em primeiro turno. Apoiadores de Carlos Mesa denunciam uma suposta fraude nas apurações. Houve relatos de confrontos em Sucre, Oruro, Cochabamba e La Paz, entre outras cidades. Uma contagem preliminar que tinha sido interrompida na noite de domingo foi retomada ontem. A contagem chegou a mostrar uma vantagem de vitória de Morales no primeiro, mas depois diminuiu. Apoiadores de Carlos Mesa foram às ruas para protestar. Na Bolívia, um candidato pode ser declarado vencedor no primeiro turno se tiver 50% dos votos mais um, ou se tiver 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Os votos apurados mostraram que Evo Morales tinha 46,4% dos votos e Carlos Mesa aparecia com 37,07%. Já no sistema de contagem voto a voto, mais lento, no mesmo horário haviam sido apurados 89,4% dos votos, com Mesa liderando com 42,2%, enquanto Morales tem 42%. E no Canadá, Justin Trudeau conquistou um segundo mandato como primeiro-ministro nas eleições legislativas nesta segunda-feira. Porém, seu partido liberal conseguiu apenas a maioria relativa no parlamento, o que o obrigará a buscar apoio entre os partidos pequenos para sobreviver. Trudeau conquistou o segundo mandato, apesar dos escândalos que marcaram seus 4 anos de governo. Sai enfraquecido das eleições e precisará de apoio, provavelmente o NDP de Jagmeet Singh, uma das revelações destas eleições. Pois é, mais umas reeleições aí no Canadá, agora na Bolívia, lembrando que o Evo Morales está na presidência desde 2006, né? Muito tempo. Bastante tempo. Questões
eleitorais sempre sendo colocado em dúvidas aqui na América do Sul, né? A gente já teve na Venezuela, agora a gente está tendo na Bolívia, e é impressionante como vários países da América do Sul estão entrando em crise política, né, Glauco? Exatamente, exatamente. É uma coisa muito delicada mesmo. E mesmo a situação complicada que está vivendo o Chile aí, né? Eu vou até continuar aqui, desde o final da semana passada, o Chile vive realmente uma situação muito delicada, marcada por insatisfação popular e protestos violentos. Com isso, o presidente chileno, Sebastián Piñera, propôs na noite de ontem um acordo social em resposta às intensas manifestações que já deixaram 11 mortos. Em mensagem pública, Piñera afirmou que irá se reunir com presidentes de partidos para poder avançar em acordo que permita melhores soluções aos problemas que afligem os chilenos. O presidente também criticou alguns participantes dos protestos que ele considera, abre aspas, um pequeno grupo de delinquentes responsáveis por destruição. A gente teve a primeira crise aí política na América do Sul com a Venezuela, depois tivemos aí uma pequena, bem menor crise econômica na Argentina com Macri, depois tivemos uma crise no Paraguai com o presidente sendo acusado de corrupção em esquemas de Itaipu, depois a gente teve uma crise no Equador, no Chile, na Bolívia, quase todos os países aí estão entrando em crise. Pelo menos no Brasil a gente está sossegado por enquanto. Esperamos, né? Esperamos que E o Chile pegou todo mundo de surpresa, porque o Chile tinha como um dos países mais prósperos da América do Sul, né? Não tem a menor E você vê que existem bagunceiros em todo lugar. Não tem a menor Nós não dúvida. somos os únicos privilegiados, não. Não tem a menor dúvida. E Douglas, eu gostei do seu quase todos. Quase todos. Ainda estamos escapando. Estamos escapando. Temos o Uruguai lá, uma economia Esperamos pequena, escapar, muito né? tranquila. Muito tranquila, não tem a menor dúvida mesmo. E a essa altura do campeonato não nos interessa nenhum tipo de confusão. Nós queremos progredir. E nesta terça-feira o Japão entronizou o imperador Naruhito com cerimônias e rituais shintoístas que completam sua ascensão ao trono do crisântemo. O próprio Naruhito proclamou sua entronização durante cerimônia no Palácio Imperial de Tóquio, na presença de cerca de 2.000 convidados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. O novo soberano, de 59 anos, se tornou o 126º imperador do Japão no dia 1º de maio, um dia após a abdicação de seu pai, Akihito, de 85 anos. Algo inédito nesta dinastia em mais de 2 séculos. Que a gente se inspire com essa honra japonesa, né? Não tenha Impressionante hoje. Pois é. E olha o contraponto aqui. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje pelo menos 16 suspeitos que planejavam invadir o estádio do Maracanã na noite de amanhã, quando acontece o jogo do Flamengo contra o Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores. A ação visa cumprir 27 mandados de prisão e 89 intimações do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos para que os suspeitos não se aproximem do estádio nesta quarta-feira. A investigação monitorou redes sociais e detectou a movimentação de grupos que estão se preparando para falsificar ingressos, roubar torcedores e invadir o estádio. Está de parabéns à atuação aí da polícia e da justiça. Esse é o tipo de absurdo que precisa ser rigidamente coibido, não é? Para que não se repita, né? Para que não se repita, pelo amor de Deus. O torcedor de bem que quer ir com a família, que gosta do futebol, do esporte, quer ir com a família, com o filho no estádio, não pode por causa desses delinquentes que acham que o nobre
Esporte Bretão é aí de propriedade deles para essas falcatruas. Parabéns ao Ministério Público, parabéns à polícia. A lei a eles. Exatamente, esse jogo que está sendo considerado o jogo mais importante do ano aqui no Brasil, né? Flamengo e Grêmio, e é triste que a gente vê pessoas aí tentando banalizar o esporte, né? Não tem dúvida, é uma vergonha. Parabéns mais uma vez ao Ministério Público e à polícia, coibir mesmo. Mas vamos falar de esporte. Chegou a hora da verdade. Pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista, o Vôlei Taubaté enfrenta hoje o SESI às 21h30 no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. O time da região precisa vencer no tempo normal para forçar o Golden 7. Boa sorte aí para os nossos garotos. E tem decisão para elas também. O vôlei feminino joseense enfrenta o Osasco às 20h no ginásio do CEP, em São José dos Campos. O confronto é válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que, claro e sempre, o seu apoio aí às meninas aqui em São José vale e muito. Boa sorte às meninas. E a Argentina em estado de atenção. Visando a classificação para a grande final da Libertadores, Boca Juniors e River Plate se enfrentam às 21h30 no estádio La Bombonera. Lembrando que no primeiro jogo, realizado no Monumental de Núñez, o River superou o rival por 2-0. Ou seja, o Boca precisa vencer por no mínimo 3-0. E lá no La Bombonera não tem jogo fraco, né? Lá é sempre guerra. E eu acho que gol fora não vale, né? Gol fora não vale. Não vale. Na Libertadores ainda vale. Ainda vale? Por isso que tem que fazer o 3-0. 2-0 dá pênalti. Porque se toma um gol tem que fazer 4. Daí complica, né? Meu Deus. Aqui vocês acompanharam os nossos especialistas em futebol, coisa que realmente se eu devo tomar admitir. tem que fazer 4. Quer dizer, ganhar do Boca lá é complicado, mas o problema é que o Boca que tem que ganhar, né? Não tem dúvida. A vantagem do River tá grande, né? Tá grande. Resumindo, hoje é guerra na Argentina. 2-0, sem tomar gol fora, aí guerra. Não tem, muito maior do que a que vai ter aqui na quarta. E amanhã vai ter guerra aqui no Brasil, né? Vai Flamengo e Grêmio. Aqui vai ter, mas a guerra lá é maior que aqui, né? Com A certeza. Argentina é complicado, né? Então, por favor, senhores, nossos caros aqui, acompanhantes aqui do Abre Aspas, dúvidas de futebol, nós temos aqui o glorioso Pedro Bavuso, que sabe tudo de esporte e particularmente de futebol, e essa bancada hoje que se revela aqui feroz com relação ao novo esporte bretão. Não vamos nem pedir palpites, que Não isso vai- aí... E até porque é complicado. dar complicado, palpite, Tá né? aqui um que não vai dar palpite nenhum. O River é o favorito, entre aspas, né? Você tá torcendo pro River? Não estou torcendo para ninguém. Pra ninguém? Não. Torcendo pelo bom futebol. Bom Olha, futebol. que coisa bonita. É isso aí. Cerro Fileiras com você, Douglas. Exatamente. Vamos Eu torcer também pelo sou. bom futebol, inclusive aqui no Brasil também. Também. E olha só, o cometa Halley passa pela Terra a cada 75 anos. A última vez foi em 1986. Claro, isso significa que nós só o veremos novamente em 2061. Mas todos os anos a gente pode ver os rastros dele caindo do céu. A chuva de meteoros, que é formada por detritos que o cometa Halley deixou para trás. A chamada chuva de meteoros orionídeos acontece anualmente, entre outubro e novembro, e pode ser observada em todas as regiões do Brasil. Os cientistas recomendam para quem quiser observar o evento ir a um local, claro, com pouca poluição luminosa, de preferência afastado dos centros urbanos e das fontes de luz forte. Um espetáculo sempre maravilhoso que, claro, você vai ver à noite. E para você saber em que horas isso vai acontecer, acompanhe aí as publicações específicas, porque é sempre uma coisa muito legal, principalmente quando a gente vai para a chácara, vai para Lugar mais escuro, né? Mais escuro, é muito, muito bonito. E tem que se cuidar para não cair em cima da gente. né? Exatamente, mas tem que aproveitar também para fazer um desejo, né? Claro. Viu ali, faz o desejo, que o pior que pode acontecer é nada. Então faz o desejo, quem sabe, né? E olha só, para fechar o abre aspas de hoje, vamos ver se você conhece essa.
Uma ave brasileira foi classificada como a de maior e mais alto canto do reino animal. A pesquisa realizada com pesquisadores brasileiros e americanos mediu o volume do canto da araponga da Amazônia e descobriu que o canto da ave é mais alto que os berros do bisão americano ou do bugio e pouco mais baixo que uma turbina de avião a jato. Essa pequena ave que você está vendo aí na tela, com cerca de 30 centímetros, pesa em torno de 220 gramas e surpreendeu os pesquisadores que a estudaram recentemente. A araponga da Amazônia é comum em Roraima e no Pará, e o seu canto pode atingir 125 decibéis. Para você ter uma ideia, um pouco menos que uma turbina a jato, que chega a 140 decibéis, mas mais que um show de rock, que chega a 120 decibéis, ou de uma serra elétrica, que chega a 110 decibéis. Poderosa a tal da araponga, hein? Não é fraca, né? Não é fraca essa araponga. A gente reclamando aqui de cigarra, né? Imagina esse bicho no nosso ouvido. Não, mas eu comentava aqui um pouco antes com o Douglas, aqui antes do jornal, que São José está com bastante cigarra. Nós temos as gloriosas maritacas. Exatamente. Que estão atacadas. Se vier uma araponga da Amazônia aqui, vou te contar, a gente vai ter que sair na rua com protetor auricular, né? Porque vai ser difícil, né? Vamos ter problemas. Vamos ter problemas. E com essa ótima notícia sobre a impressionante e riquíssima fauna brasileira, além de todas as riquezas imensas desse nosso grande Brasil, a gente termina o Abre Aspas de hoje. Eu agradeço a presença do jornalista Douglas Cruz. Muito obrigado, Douglas. Um ótimo dia a você. Obrigado, Glauco. Até amanhã. Até amanhã. E do nosso comentarista convidado, Benê Vieira. Obrigado, Sempre Glauco, um prazer Douglas. É um prazer muito grande a gente estar aqui. Volte mais vezes, né? Volte mais vezes. Bom É dia. sempre um prazer. Bom dia a todos. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas, uma ótima terça-feira e até amanhã. E a gente espera por você. Até lá. Fechou as aspas. Fechou. Impressionado com a palavra.